Então, estamos aqui para a sessão de dúvidas. Podem começar a colocar as vossas dúvidas para o teste de segunda-feira. Quem quer começar? O Xiaomi? Professor, o Xiaomi sou eu, é o Gabriel. Gabriel Araújo. Ok. Olá, Xiaomi, muito prazer. Olá, professor, prazer. Queres começar por tu por pôr dúvidas? Sim, pode ser. Na aula teórica, o professor não chegou, acabou por não ter tempo de falar daquilo do movimento ondulatório, queria sair. O professor conseguiria fazer assim um resumo ou explicar mais ou menos essa parte da matéria? Estás a falar do oscilador harmónico? Certo. Ok. Ahm, Bom, eu não vou dar a aula completa agora, porque nem sequer faz muito sentido. Sim, sim, claro, era só assim um resumo, mais ou menos. Mas posso fazer uma pequena revisão dessa parte da matéria. Isso posso. Aí, onde é que isso está? Ora, como é que partilho? É aqui. Hum, Estou só à procura da aula. Deve estar antes disto. É isto. Uhum. Portanto, isto era o efeito túnel. Depois temos aqui o oscilador harmónico. Então, o oscilador harmónico é um modelo que já tinha sido estudado pela física clássica, em que basicamente temos um objeto ligado a uma mola e esse o objeto vai ter um movimento oscilatório dependente do tempo, ahm, e vai obedecer à lei de Hooke. Ou seja, a mola vai exercer uma força contrária à distensão do objeto em relação à posição de equilíbrio deste sistema. Portanto, está aqui definido como força igual a menos k delta x, em que o delta x é justamente a distensão da mola. Professor, uma pergunta. O professor está a apresentar alguma coisa? Estou. É que eu, pelo menos, não consigo ver. Ah, já consigo ver, desculpe. Ok. O que é que estás a ver agora? Agora estou a ver o slide do oscilador harmónico que tem a caixinha com a mola Ok. e a fórmula. Obrigado. Peço desculpa. Então, se a distensão foi zero, a força será zero. A força será máxima quando a distensão atinge o valor, um valor mais elevado possível, né? A partir daqui, podemos chegar ao comportamento do oscilador através destas duas equações em que aparece uma frequência ômega e esta frequência ômega vai ser igual à raiz quadrada da constante de força da mola a dividir pela massa do objeto. E tudo isto é relativamente simples, mas eh, era preciso ir um pouco mais além. Acima de tudo, era preciso aplicar isto do ponto de vista da mecânica quântica e ver qual o alcance que as soluções da mecânica quântica nesta área poderiam ter
eh, em em várias coisas de objetos microscópicos. Portanto, quando a força obedece à lei de Leduc, então a curva potencial vai ser descrita por uma parábola, por esta equação, de modo que a energia potencial vai assumir uma forma parabólica. Essa forma parabólica pode aproximar-se do fundo do poço na curva potencial de uma ligação química. E aqui estamos a um exemplo, então, direto da aplicação do modelo oscilador harmónico para algo que tem a ver com química. Portanto, é justamente para a espectroscopia de infravermelho que o modelo de oscilador harmónico vai ser mais usado. Embora, como vocês puderam ver no trabalho do iodo, ele também vai ser usado em outras coisas. Portanto, na realidade, o modelo do oscilador harmónico está embebido em vários modelos de física teórica. Ok, avançando aqui um pouco, portanto, esta aqui seria a equação de Schrödinger que teríamos que resolver. Uh, Felizmente que já existem soluções para esta equação e essas soluções vão-nos dar os valores de energia que vão estar quantizados. E a quantização dos valores de energia é dada por esta equação, em que temos aqui um número quântico, vamos chamar o número quântico vibracional, mais um meio, a multiplicar por h cortado ômega. E aqui o número quântico principal pode variar, vibracional pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Para esta frequência que está aqui, é recuperada a equação da mecânica clássica. Portanto, a equação da mecânica clássica continua a ser verdadeira num oscilador harmónico um oscilador harmónico na mecânica quântica. Portanto, a frequência é igual à raiz quadrada da constante força da mola a dividir pela massa efetiva do sistema, que é dada por esta fórmula que está aqui. Isto são as nossas soluções para os valores de energia. E um facto curioso é que o espaçamento entre cada nível vibracional vai ser constante. Portanto, este é um outro fator curioso, porque, portanto, vocês veem se a transição 0,1, então a transição, por exemplo, 0,2 seria o dobro da 0,1 e assim por aí fora. Em relação à forma da função de onda, a função de onda vibracional vai ser descrita por uma equação deste tipo, em que vamos ter um fator de normalização, vamos ter uma função de Gauss, que é tipicamente desta forma que está aqui. Portanto, aqui a função de Gauss é E elevado a menos x quadrado. E depois temos aqui a multiplicar um polinómio de acordo com o eixo do x. E este polinómio são os chamados polinómios de Hermite. Os polinómios de Hermite dependem do número quântico, do número inteiro. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora. E se for 0, ele vai assumir este valor, é simplesmente 1. Em que, não se esqueçam, aqui há uma substituição de variável. Temos aqui y, em que o y vai ser igual ao valor de x a dividir por uma constante a, como já vamos ver mais à frente. Não, alfa, desculpem. Está aqui a constante alfa, e esta constante alfa, por sua vez, é dada pela constante Planck dividir por 2π ao quadrado, a dividir pela massa do sistema vezes a constante de força da mola. E isto está tudo levantado a 1/4. Ok?
Portanto, digamos que isto dá um pouco atenção da mola, do oscilador harmónico que está a ser descrito, e, portanto, o y é simplesmente definido assim. Como o y é definido por uma razão de x sobre alfa, o y não vai ter dimensões. Ok? E a partir daqui, nós podemos chegar à equação para a função de onda quando o número quântico vibracional é igual a zero. Vai ser simplesmente, lá está, a função de Gauss. A partir daqui podem calcular o fator de normalização e aqui tem a solução gráfica das funções de onda em função do número quântico vibracional. Atenção que vocês têm acesso a estas curvas exponencial numa folha de cálculo que eu coloquei no clipe, em que também tem as soluções para o oscilador harmónico. Portanto, não se esqueçam dessa parte, ok? Vocês podem observar também aí e podem mudar o número quântico vibracional e verificar como é que ele muda em função desse número quântico. Portanto, aqui passamos a ter um ponto nodal e o número de valor aqui fizemos um exemplo que foi calcular o valor expectável da distância entre os dois núcleos e seguiu-se então a demonstração que eu fiz na altura. Pronto, aqui a demonstração vai ser simples. Porquê? Porque a função de onda vai ser descrita genericamente pelo fator de normalização vezes o polinómio de Hermite vezes a gaussiana. E aqui temos x. dx. Portanto, função de onda, operador de posição, função de onda. Estão a ver? E, portanto, aqui assim têm este polinómio de Hermite, aqui tem outro polinómio de Hermite e agora têm que fazer uma substituição de variável. Ou seja, têm que passar de x para y. E quando fazem essa substituição de variável, o x vai ser igual a alfa y, de modo que o alfa sai cá para fora, e o dx vai ser igual a alfa dy. Também salta cá para fora e é por isso que fica aqui alfa ao quadrado. Ok? E então ficamos com o polinómio de Hermite vezes a gaussiana, y, polinómio de Hermite vezes a gaussiana. De modo que vocês agora põem a gaussiana em evidência, ou não, melhor, multiplicam a gaussiana, desculpem, e ficam com esta equação com esta forma que está aqui. E a partir a partir do momento que vocês chegam a este tipo de equação, vocês agora têm que ir usar as relações que são dadas nesta tabela. Portanto, nesta tabela com os polinómios de Hermite, tem, por exemplo, esta relação que está aqui. De modo que, a partir daqui, se vocês colocarem YV, chegam à conclusão que YV vai ser igual a V, HV de V menos 1, mais o meio de HV mais 1. Então, substituem aqui este YHV por esta expressão que está aqui. E, substituindo, vocês obtêm esta equação. Depois, a partir do momento que vocês chegam a esta equação que está aqui, agora têm que garantir o quê? Que, o integral tem que calcular o integral que está aqui, em cada um dos lados. Eu já vi a tua mão, Iânio. Já te vou passar a palavra. Portanto, o importante é saber isto. Se o V', aqui temos este integral, ok? Se o V' for diferente de V, então este integral vai ser igual a zero. Ora, aqui
esta expressão, nós temos aqui esta forma em que tem aqui v menos 1 e aqui v. Portanto, este integral que está aqui tem que ser zero. E este é v mais 1 e v. Dê-me só um segundo, por favor. Estou assim? Sim. Tudo bem, sim. E, portanto, como este integral vai ser igual a zero e este integral vai ser igual a zero, então, inevitavelmente, este integral é igual a zero e a distensão de equilíbrio, o valor expectável, vai ser igual a zero, que é uma posição em que está completamente relaxado o sistema. Ok? E, portanto, aqui vocês calculam o valor expectável. Liânio, diz. Querias colocar uma dúvida? Sim. Certo, era para saber se vamos ter a tabela dos polinómios, a tabela que está no slide anterior, Sim, ou precisamos saber. vão ter no formulário, sim. Ok, certo. Se não Obrigado. tiverem no formulário, estará mesmo na própria pergunta. Ok, certo. Obrigado. Depois, vocês podem tentar se divertir a fazer a mesma coisa, mas com o valor expectável de x quadrado, que vai ser igual a esta forma. Não tem aqui a solução, podem ver e podem tentar ver se conseguem chegar aqui. Quando vão fazer com x quadrado, provavelmente o que vão observar é que vão ter aqui já uns termos que não vão ser iguais a zero e que vão ser iguais a isto, que é π levantado a raiz quadrada de π vezes 2 vezes o número quântico factorial e provavelmente deve ser a partir daí que chegam a este resultado. Ok. Em relação ao potencial, tem que aplicar o Hamiltoniano e, bom, neste caso, o valor expectável vai ser igual a 1 meio da EV e, portanto, isto significa que mesmo quando a temperatura é igual a zero, Kelvin, mesmo assim, a energia nunca relaxa para um estado absolutamente igual a zero. E, portanto, nunca se chega a estar exatamente no fundo do poço. Ahm, e digamos que isto é uma energia remanescente que não é possível remover de todo. Depois dava aqui o exemplo para duas moléculas, para moléculas diatómicas ou moleculares, em que têm a mesma massa. Então, pela equação que eu tinha dado anterior, a massa efetiva vai ser 1 meio da massa, porque as duas massas vão ser iguais. E quando vocês têm um caso em que uma das partículas tem uma massa muito pequena comparado com a outra partícula, quando, por exemplo, temos um átomo pesado e um átomo muito leve, então, nesse caso, o átomo pesado é como se não removesse, e isto depois é muito importante por causa das ligações de hidrogênio com carbono, com o nitrogênio, com oxigênio, com flúor, porque essas vibrações vão sempre ocorrer mais ou menos na mesma gama de energia, justamente por causa disto. Ok? Portanto, grosso modo, nesta parte do oscilador harmónico, o que vamos atacar mais será mais a parte teórica e menos a parte aplicada, que isso será dado na segunda metade da cadeira que começa para a semana. Ok? Portanto, iremos dar mais a parte teórica aqui. É possível que saia algum problema relacionado com as funções de onda. Por exemplo, qualquer coisa como demonstrar quantos pontos nodais é que tem a função de onda vibracional com V igual a 1, por exemplo. É uma possibilidade. É só uma questão de vocês ir verem onde a função de onda desvanece para zero.
Hum, e pronto, não sei se tem alguma dúvida a colocar aqui nesta parte. Professor, eu tenho uma pequena dúvida, só que já não é dessa parte, e é uma dúvida muito curtinha, que Ok, é para vamos perguntar. por ordem. Peraí, és o Gabriel, claro. Uh, então, se tu duvida agora sobre este assunto. Não sei se alguém ainda quer pôr mais alguma dúvida relacionada com este assunto. Liânio, Não, professor, não tenho nenhuma dúvida. Obrigado. então vamos seguir com alguma ordem, Gabriel, e já passo a palavra para ti, quando logo puder, mas ia perguntar primeiro ao Liânio se ele quer colocar mais alguma dúvida. Não, professor, não tenho mais nenhuma dúvida. Obrigado. Então, Gabriel, tens a palavra. É para perguntar se a probabilidade de transmissão é ou não ao quadrado, porque nos PowerPoints está ao quadrado, só que na aula o professor não tinha colocado. Aqui, Ahm, não, não é aí. a probabilidade de transmissão ali não está ao quadrado. Na função de densidade de probabilidade, onde a razão no PowerPoint está t igual, e depois é os módulos de A' sobre A, e depois os dois estão ao quadrado. Claro, tem que estar ao quadrado, porque o que vai ser uma função de onda de distribuição de probabilidade é a função de onda ao quadrado, não é a função de onda propriamente dita. Portanto, o A' é a amplitude da função de onda e o A é a amplitude da outra função de onda naquele ponto. Portanto, tem que estar os dois ao quadrado. Ok, ok. Era só isso. Ok. Mais nada? Professor, relativamente a isto, significa que quando as duas amplitudes são iguais, nós temos a maior transmissão. Pois, mas é muito difícil terem as duas iguais, a não ser que a barreira não exista de todo. Ok, Ou seja, ou não exista, ou então que a espessura da barreira seja muito fininha. Também pode acontecer. ok, certo. Mais uma vez, se vocês quiserem treinar esta parte do ponto de vista de cálculo, podem treinar no Excel que foi providenciado no clipe, porque tem lá a parte do efeito túnel. Bom, Gabriel, não sei se queres fazer mais alguma pergunta. Não, era só, professor. Então vou seguir a ordem que tenho aqui e vou perguntar ao André se quer fazer alguma pergunta ou não. O André ou alguma pessoa que esteja junto com o André. O André não responde. Se calhar não pode falar agora, não sei. Então vamos passar para a pessoa seguinte, Shadow de Hedgehog. Lá pessoas. É o oposto. É o Afonso. Ok. Eu Diz fiz lá, este nome Afonso. para aí 10 anos. Sim? Eu fiz este nome com 10 anos, mais ou menos. Não opa, estou a ouvir muito mal. Di- Não consigo ouvir. Eu estou a ouvir, mas o som sai com pouca definição. Doutor, o Afonso está comigo, então ele fala daqui, se calhar é melhor. Ah, Já me consigo ouvir, pessoas? aí consigo ouvir bem, sim. Ok. Deve ser dos meus fones. Ok. Não, mas estava com Não, não. pouca definição e não conseguia ouvir. Mas Tens nós alguma não temos pergunta a muito. fazer? Não, acho que não. O Liane está a dizer que tem. Professor, no caso dos átomos eletrónicos, nós temos no modelo de ter, nós aqui nós só temos dois átomos. Espera aí, Um estás a falar exemplo do de dois quê? átomos. Estás a falar do quê? Desculpa. No caso do movimento ondulatório, da oscilação Oscilatório. ondulatória,
Sim, até agora nós só tivemos já o exemplo de dois átomos, uma molécula com dois átomos. E se tivermos uma molécula com mais de dois átomos? Vai ser muito lindo quando chegarmos a essa parte da matéria. Ok, então isto não sai no teste. Não, mas vai sair no segundo. Ok, certo. Deixa de dar ideia. Ok. Então é tudo, obrigado. Sim. Ok, deixa-me só fazer uma pausa novamente, porque tenho que ver aqui umas mensagens que estou a receber. Pronto, esta pequena pausa pode ser que alguém se tenha lembrado de mais alguma pergunta a fazer. De qualquer das formas, esta sessão ia terminar daqui a 10 minutos. Portanto, se calhar vamos terminar por aqui, se não houver mais nenhuma dúvida. Ok, eu vou parar então a gravação, mas primeiro vou interromper o compartilhamento.